No último vídeo aqui do canal, eu te contei que existem dois perfis de pessoas, as que vivem encontrando desculpas e as que criam estratégias para fazer acontecer. Hoje eu vou te contar uma história de como eu deixei de criar desculpas para ir para academia e me tornei um exemplo e inspiração para outras pessoas que desejavam fazer atividade física. Mas mais do que isso, eu vou te ensinar o método que eu utilizei para criar estratégias que me tornaram uma pessoa realizadora. E você pode usar esse mesmo método em sua vida. Quer mudar o seu padrão de comportamento? Então vem comigo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Marina Almeida, psicóloga e coach, e estou aqui para te ajudar a tirar os seus sonhos do papel e ter melhores resultados na sua vida. No último vídeo aqui do canal, eu contei que eu sempre fui uma pessoa daquelas que vive tentando treinar. Desde a minha adolescência eu fazia musculação e eu começava empolgada e depois de um tempo eu me desmotivava. Então eu mudava várias vezes de academia porque eu sempre achava que o problema estava na academia, que não era boa, que não era atrativa. E eu sempre usava a desculpa da vida corrida que eu levava para justificar o porquê de eu não conseguir malhar direitinho. Mas a verdade é que eu não gostava de treinar. Eu queria ser saudável, eu queria ter um corpo bacana, mas eu não gostava de ficar pegando peso. E aí eu acabava vivendo um ciclo que muita gente vive. Eu encontrava desculpas verdadeiras para não malhar e depois eu entrava na zona de frustração, da culpa por não ter os resultados que eu desejava. Até que eu resolvi dar um basta nisso. E como eu te contei no último vídeo, isso não aconteceu de uma hora para outra. Não foi uma luz que eu acordei e falei, opa, agora chega. O que aconteceu comigo foi que a partir da minha formação como coach, eu comecei a investir mais no meu autoconhecimento. Eu comecei a olhar para mim, eu passei a ter clareza dos meus objetivos, eu aprendi a estabelecer metas e eu criei um plano de ação. Eu entendi que o problema não estava fora, não estava na academia, o problema estava dentro. O problema estava em mim. E eu precisei reconhecer isso, eu precisei encarar que eu estava vivendo um padrão de comportamento que não estava me ajudando a alcançar os meus resultados. E a única responsável por isso era eu mesma. E o primeiro passo fundamental para minha mudança foi ter clareza do que eu queria. E entender e aceitar que eu não era uma pessoa que amava atividade física, que não adiantava me enganar. E como eu não amo atividade física, eu não ia conseguir atingir os meus objetivos se eu ficasse dependendo da minha motivação. Então eu precisava de uma estratégia. E eu vou te contar a estratégia que eu criei. Mas isso não significa que você tem que seguir a mesma estratégia na sua vida. Pode ser que essa estratégia tenha funcionado para mim, mas não funcione para você. Eu vou te contar apenas para você entender como eu fiz e depois eu vou te ensinar o método que eu usei para chegar a essa estratégia e que você pode usar para criar as suas próprias estratégias para ter melhores resultados na sua vida. Primeiro, eu percebi que na realidade que eu vivia, na vida corrida que eu tinha, era muito difícil me comprometer todos os dias com atividade física. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer uma meta realista. Com base na minha realidade, eu identifiquei qual periodicidade que eu conseguiria me comprometer com a atividade física. Precisava ser uma periodicidade capaz de dar resultados, mas que encaixasse na minha realidade, porque senão eu ia acabar me frustrando mais uma vez e desistindo no meio do caminho. No meu caso, eu estabeleci que 3 dias na semana era o mínimo que eu poderia treinar. E eu defini isso como minha meta. Eu também percebi que eu sou o tipo de pessoa que precisa de um incentivo para o treino, né? Afinal, eu não gostava de treinar. Então, treinar sozinha em uma academia, puxando peso, não era motivador para mim. Então, eu combinei com uma amiga para treinar junto comigo e contratei um personal para poder me comprometer ainda mais. Afinal, agora 2 pessoas dependiam de mim. E se eu faltasse, eu estaria prejudicando, além de mim, mais 2 pessoas. E por fim, eu criei uma estratégia para transformar o treino em uma rotina, um hábito, e assim eu fugi das desculpas. Como eu sabia que eu chegava em casa depois do trabalho muito cansada e o sofá era uma grande tentação, eu comecei a levar o meu tênis, a minha roupa para o trabalho e dessa maneira na volta eu nem passava mais em casa. Eu já ia direto do trabalho para a academia, eu fazia um lanche no caminho e eu me arrumava lá mesmo. Isso me ajudou muito, porque se tornou um hábito. Ou seja, eu já fazia sem pensar. Eu não precisava decidir se eu ia ou não para academia. Eu simplesmente ia. E muitas vezes eu estava tão cansada mesmo, né? Já aconteceu
aconteceu de eu sair do trabalho e pensar assim, hoje eu não vou não. Mas como o meu cérebro já estava acostumado, já estava programado, já estava condicionado para fazer aquele caminho da academia, quando eu percebia, eu já estava lá. E aí, como eu já estava lá, mesmo cansada, eu acabava treinando, né? Porque eu não ia perder a viagem. Então, no fim das contas, sabe o que aconteceu? Eu me transformei de uma pessoa que eu não gostava, não conseguia treinar, para uma fonte de inspiração para outras pessoas. Eu passei a receber muitos feedbacks das pessoas falando: nossa, como você consegue com essa rotina tão corrida e ainda treina? Nossa, você é um exemplo. Nossa, eu queria ter essa força de vontade. Mas o segredo é justamente esse. Eu não dependia da minha força de vontade. Eu simplesmente criei uma estratégia e desenvolvi um novo hábito. E para que você também possa criar suas próprias estratégias, aqui está o método que eu segui. Primeiro, eu identifiquei qual era o problema. Eu não gostava de treinar. Eu vivia dando desculpas. Depois, eu defini uma meta dentro da minha realidade. Lembra? Eu estabeleci que 3 vezes na semana era o suficiente para eu ter os resultados que eu queria e cabia na vida que eu levava. Eu também fiz uma análise da minha situação para ter clareza dos motivos que me levavam a dar desculpas e percebi que no meu caso, me comprometer com outras pessoas me ajudaria. E por fim, eu criei uma estratégia para evitar as minhas desculpas e criar um novo hábito na minha vida, que foi a estratégia de ir direto para a academia sem parar em casa. Com esses 5 passos, você também pode criar estratégias que te levem a resultados melhores na sua vida. Identifique o problema que você tem. Estabeleça uma meta que seja possível de realizar e que seja realista de acordo com o seu contexto de vida. Analise a sua situação atual e entenda por que você dá desculpas. Se comprometa com alguém. Você já viu que algumas pessoas estabelecem uns desafios para elas e tornam esses desafios públicos nas redes sociais? Elas estão usando essa estratégia de se comprometer publicamente para se forçar a não desistir no caminho. E você não precisa se comprometer publicamente, mas se comprometa com alguém. Tem gente que usa a estratégia de dar um valor em dinheiro para um amigo e aí diz: olha, se eu não cumprir, você não me devolve o dinheiro. Enfim, escolha uma estratégia que mais faça sentido para você, mas se comprometa com mais alguém além de você. E por fim, crie uma estratégia para transformar o seu comportamento em um hábito. Algo que evite que você pense no assunto para ter que tomar uma decisão. Um hábito é aquilo que a gente faz automaticamente, sem precisar pensar. Esse método funcionou muito bem para mim e eu espero que funcione para você também. E eu vou ficar muito feliz se você testar e me contar aqui nos comentários qual foi o resultado. Combinado? E se você precisar de ajuda na sua jornada, eu tenho um programa de mentoria onde eu te ensino e te ajudo a seguir não só esse, mas muitos outros métodos para tirar os seus sonhos do papel e se tornar um líder da sua própria vida. Para conhecer o meu programa, clica no link que está na descrição desse vídeo e entre em contato comigo. Aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está com dificuldades de mudar algum comportamento na vida dele. E se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo e clica naquele sininho para você não perder nenhum conteúdo. Te vejo no próximo vídeo.